Senhor, tudo bem com vocês? Nós aqui de novo, domingo, hoje, dia 21 de junho de 2020. Nós estamos já na lição de número 12. É a Escola Dominical de Classe de Jovens aqui do bairro Fátima. Eu sou Ula de Freitas, professora da classe dos jovens. Convido você para participar conosco. Deixa aí a sua mensagem de participação. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, que com muito prazer eu vou responder vocês, tá bom? Para iniciar, vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa escola dominical nesta manhã de domingo. Peço ao Senhor que seja conosco nesta manhã. Te digo, ó Deus, que eu nada sou, nada posso fazer, dependo em tudo de Ti. Por favor, querido Espírito Santo, vem falar comigo e através de mim nesta manhã. E que cada uma dessas pessoas que estão assistindo e que vão assistir a partir de agora, que sejam tocadas pela palavra do Senhor, que o Senhor tenha uma mensagem gloriosa através dessa lição para cada um de nós. Eu sei que o Senhor pode falar conosco se nós abrirmos o nosso coração. E o meu coração está aberto para Ti, Senhor, fica à vontade. Eis-me aqui na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser, o calor neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Gente, nossa lição de número 12, o título da lição é As cidades de refúgio são estabelecidas. O nosso texto do dia está em Salmo 46, versículo 1. Esse salmo é maravilhoso. Quer dizer, toda a Bíblia é maravilhosa, né, gente? Mas o Salmo 46 é muito profundo, gente. Não sei se vocês já pararam para observar, né, a profundidade da palavra de Deus. Olha só. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aonde você está se refugiando? Os problemas vêm, as dificuldades surgem, e onde é que você vai buscar o socorro? No Salmo 121, o salmista diz que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o seu socorro, onde está? Temos que confiar no Senhor, né? Nessa manhã que você possa ter esse propósito de confiar em Deus em qualquer momento da sua vida. A gente já está finalizando o nosso trimestre, né, gente? Agora a gente
já está aqui na parte onde vai ser declaradas cidades de refúgio. Na lição passada, a gente olhou sobre a divisão das terras para as 12 tribos e hoje vamos ver sobre cidades de refúgio e vamos trazer a parte espiritual, o que significa cidades de refúgio para nós no dia de hoje. Então fica ligadinho aí, fica assistindo e que Deus possa falar forte em seu coração. Nosso texto bíblico está em Josué, no capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôs-se à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tornarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e não o aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Gente, a gente tem que procurar, nós estamos estudando aqui partes do Antigo Testamento e que às vezes são incompreensivas para a nossa mente. Mas a gente precisa ter a mente de Cristo para estudar a palavra de Deus. Não se pode ler a Bíblia ou estudar a palavra de Deus com interpretação humana, mas sim com a interpretação do Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes o homem julga pelo seu próprio olhar, né? E pela sua própria justiça. E a justiça do homem é falha. A justiça do homem não é perfeita. Eles até dizem que a justiça é cega, né? Mas essa é a justiça do homem. A justiça de Deus não. A justiça de Deus é perfeita, ela não falha e em todos os momentos nós podemos contar com Deus. Vamos entender o que são essas cidades refúgio, o que foram, né? Essas cidades refúgios para Israel e o que elas representam para nós nos dias atuais. No primeiro ponto da nossa lição está escrito: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. O primeiro parágrafo do ponto 1 diz assim: Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Gente, homicídio culposo é aquele que foi produzido sem intenção de matar. A pessoa não tinha planejado nada antes e acabou acontecendo. Deus é justo e ele sabe julgar todas as coisas. Está escrito: na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Isso está em Deuteronômio 19:10. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança, sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã. O acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, isso era decisão da pessoa, a pessoa que tinha que decidir isso. Era livre-arbítrio. Iria à cidade de refúgio, que é o lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, do lado de fora,
à sala de audiência e havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido a júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Analisando esses detalhes, maravilhamo-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Então, não é simplesmente que ele ia correndo lá e entrava na cidade e ficava escondido. Deus não esconde pecado, né? Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E Deus é um Deus de justiça. Deus não age por impulso como nós. Nós agimos por impulso. Ai de nós se nós fôssemos como Deus, né? Se nós tivéssemos a mesma autoridade de Deus. Se Deus tivesse nos dado poder para fazer as mesmas coisas que Ele faz. Aí nós faríamos muitas coisas erradas e arrependeríamos tarde, né? Por isso que muitas coisas Deus não divide com a humanidade. Deus não divide os seus atributos com a humanidade. O que Ele divide conosco são coisas que vão nos fazer aproximar dEle. O que acontece? Quando essas pessoas involuntariamente acabavam cometendo um homicídio, o que acontecia? Elas iam para essas cidades, mas antes de poder entrar na cidade, eles passavam por um julgamento com os sacerdotes que faziam uma espécie, né, de tribunal ali. Na audiência, eles tinham uma audiência. E aí, se o caso deles fosse aceito como inocente, eles iam a júri popular, o júri decidia se eles eram inocentes, e sendo inocentes, eles entrariam na cidade de refúgio. E era uma lei de Deus que quem estivesse dentro da cidade de refúgio não morreria. Não seria, o vingador de sangue não viria e atacaria essa pessoa. Mas se por livre-arbítrio, e não tinha, gente, uma ordem para que eles ficassem lá dentro, não. Não era obrigado, não era assim, ó, agora vocês ficam aqui, vocês estão obrigados a ficar aqui dentro dos portões da cidade. Não. Se eles quisessem sair, poderia sair. Só que se o vingador de sangue os encontrasse fora dos portões da cidade, o sangue dessa pessoa não seria da culpa do vingador de sangue, porque essa pessoa estaria fora dos portões da cidade. E vou ler o próximo parágrafo para depois a gente falar a explicação. O significado espiritual das cidades de refúgio. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados e armas. Não. Mas, sobretudo, pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Assim, são tipos do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele arrependidas, buscando segurança eterna, Ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais, um fardo leve. E em contrapartida oferece-lhes alívio e refrigério. Então, gente, quando nós vamos a Cristo, nós então estamos entrando na cidade de refúgio. Aí estaremos guardados pelo Senhor. Como diz Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando estou debaixo da proteção do Senhor Jesus, então estou guardado de que me aconteça qualquer mal. Como assim? Mas aí então significa que o crente não vai adoecer, significa que o crente não vai ter problemas, significa que o crente não vai enfrentar dificuldades? Não, não é isso. Significa que em todos esses momentos que o crente passar por qualquer dificuldade, por qualquer problema difícil, por qualquer situação complicada, ele pode contar com o Senhor para resolver os seus problemas. Ô, gente, olha, e nós somos umas pessoas
super experientes em fazer coisas complicadas, né? Nunca vi igual a gente. A gente tem uma facilidade para fazer as coisas complicarem que eu nunca vi igual. Às vezes Deus vem com uma sabedoria, com uma grandeza que o amor dele é, né? Para nos abraçar, para nos mostrar que o caminho dele é melhor, e a gente ainda põe a ignorância na frente, levanta um monte de dificuldade e a gente não entra pelo caminho do Senhor. E a gente quer sair da presença de Deus, e a gente quer andar por aí e achar que está tudo bem. Se não estamos debaixo da proteção do Senhor, não estaremos bem. A palavra do Senhor diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, é com Jesus que podemos contar. É com Ele que podemos caminhar sem ter medo de cair, de tropeçar e de ficar prostrado, porque a palavra do Senhor nos garante que mesmo que a gente cair, não ficaremos prostrados. O Senhor vai nos erguer. E é nessa confiança que a gente caminha, é nessa confiança que a gente vai em frente rumo às nossas conquistas. Amém? O parágrafo número 3 do ponto 1 diz assim: o perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matasse, não seria culpado do sangue. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio. Então, gente, ninguém poderia, o vingador do sangue não poderia de maneira alguma entrar na cidade de refúgio. Era a ordem de Deus e eles respeitavam. Mas se alguém saísse da cidade de refúgio fora do tempo, então esta pessoa estaria correndo um sério risco de ser morto. Gente, trazendo isso para os nossos dias, olha que importante. Enquanto estamos refugiados em Deus, resguardados por Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, nós estamos protegidos contra a força do mal. Satanás não tem o poder de tocar em nós e nos fazer ir para o mal. A gente, quando decide fazer isso, a gente escolheu por conta própria, por livre-arbítrio, porque a gente está debaixo da proteção de Deus, mas Deus não obriga a gente a ficar debaixo da proteção dele. Esse que é o detalhe. Nós que temos que escolher estar debaixo das mãos do Senhor. Gente, às vezes o momento fica difícil mesmo, às vezes a dificuldade fica grande mesmo, e às vezes o desejo da gente é até de morrer, né? A gente fala assim, meu Deus, não dá pra gente continuar, isso é muito pra mim e tal, e a gente quer desesperar, quer ficar furioso. Gente, houve alguns probleminhas técnicos, teve um pique de luz, né? Já voltamos ao normal. Então, continuando aqui de onde paramos, estamos falando sobre a questão dos levitas, que não tinham conseguido ainda a sua herança. Então, eles reivindicaram a sua herança e pediram que ela fosse de novo entregue ela fosse entregue a eles, porque eles estavam até agora sem possessão nenhuma. Na realidade, os levitas, eles não tinham várias terras definidas. Portanto, que Deus lhe deu cidades e definiu que essa cidade, ela teria um espaço, uma faixa, né? E eram 48 cidades. E estabeleceu que teria uma faixa de 450 metros do lado de dentro do muro e 450 metros do lado de fora do muro. Era uma espécie de pasto
e isso seria de proteção para eles. Eles estariam nessa cidade e essas cidades estariam em pontos estratégicos em Israel, de forma que eles estariam protegidos, né, dentro de cada tribo. Eles não tinham uma tribo, né, por exemplo, os levitas têm a tribo de Levi aqui, não. Eles estavam espalhados, eram 48 cidades espalhadas em Israel, e eles se estabeleceram nessas cidades. Deus, ele tem um carinho, né, muito especial com todos nós que servimos a Ele, que dedicamos a Ele a nossa vida. Então Ele nos protege, Ele estende a sua mão para nos abençoar. Isso não é porque a gente faz, não, tá, gente? Não é porque eu faço a obra do Senhor que eu sou abençoado, não. É porque Deus, Ele já tem esse carinho em nos abençoar. Ele quer nos ajudar, Ele quer que a gente melhore cada dia mais. Ele nos motiva a irmos em frente, a seguirmos em frente, a sempre melhorar mais. Essa é a vontade de Deus e é o propósito com tudo que Ele faz para nós. O parágrafo número 3 aqui do ponto 2 fala a fidelidade de Deus. A palavra do Senhor, ela sempre é boa, perfeita e agradável, não é? A palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E que enfim chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados. Então por isso agora estava dividindo as terras e tal, porque tinha repouso, não estava havendo guerra. Agora vamos para o nosso último ponto, que é o ponto 3. Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Para quem não sabe, esses eram os guerreiros de Israel. Então, Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Israel. O parágrafo 1 do ponto 3 diz assim: 2 tribos e meias são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar seus familiares. A missão que lhes foram outorgada e que abraçaram com todo empenho estava concluída. Gente, na nossa vida ministerial é a mesma coisa. Nós precisamos trabalhar com afinco, com dedicação, com empenho no reino de Deus. E nós seremos recompensados lá na glória. Esperemos a nossa recompensa de Deus, porque assim nós vamos fazer com alegria, nós vamos fazer com desvelo, com dedicação, e a obra do Senhor vai seguir em frente. É assim que tem que ser a obra do Senhor. Mas a maioria das pessoas querem o reconhecimento humano, querem que os homens vejam o que está fazendo, para que eles tenham algum tipo de elogio. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos fazer que a mão direita faz, a esquerda não saiba. O que quer dizer isso? Que nós devemos fazer tudo para o Senhor, não importando se os outros estão vendo ou não. Bom? E essa tribo, as 2 tribos e meia, eles se dedicaram na batalha para vencer os inimigos e conquistar a terra prometida, não importando que seus lares estavam lá. Eles não estavam nas casas deles, eles estavam no campo de batalha. E vocês sabem, talvez até por experiência própria, que quando um exército recruta alguém, a pessoa fica lá o tempo que a guerra está acontecendo. Só depois que a guerra acaba que a pessoa volta para a sua casa, para a sua pátria. Então é isso que aconteceu com eles.
Aí agora eles estavam sendo despedidos, mas não foram despedidos de qualquer maneira. No parágrafo 2, diz assim: exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor, conforme determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos das outras tribos. Josué os exortou a que tão somente não se apartassem do mandamento e da lei que Moisés lhes tinha dado pelo Senhor, né? Então eles precisavam se manter fiéis. E o nosso último parágrafo aqui do ponto 3, que é o parágrafo 3, diz assim: o altar junto ao Jordão. O que acontece? Quando aquelas tribos foram despedidas para voltarem às suas casas, imagina a alegria que eles ficaram. Vamos voltar às nossas famílias, até que enfim Deus nos deu paz e agora a gente vai habitar em família. E voltaram muito felizes para suas casas. E quando eles passaram perto do Jordão, eles resolveram fazer ali um altar. E eles levantaram aquele altar suntuoso, aquela coisa linda, e isso foi mal visto pelos sacerdotes das tribos. E eles vieram, os líderes das tribos, não os sacerdotes, essa ação foi mal interpretada pelos líderes das tribos. E eles vieram para confrontar as duas tribos e meia que estavam voltando. Mas aí o pessoal, né, das duas tribos e meia, eles explicaram a situação, falaram que aquilo não era um altar para se oferecer sacrifícios, era apenas um memorial que eles estavam levantando ali do dia em que estavam voltando para suas famílias, e então tudo se resolveu. Gente, o que isso traz para nós? A gente, às vezes, no auge de nossa felicidade, de nossa alegria, a gente toma decisões precipitadas, que acabam sendo mal interpretadas e nós levamos culpa de coisa tão inocente. Então, o que devemos fazer? Quando vamos tomar qualquer decisão, precisamos antes pensar e depois ir a quem de direito, para que a gente possa ter um desempenho sem prejudicar aquela alegria que a gente tem em fazer algo para a obra do Senhor ou para alguém, né? Isso, por exemplo, em caso de tomar decisões, às vezes tomar decisões, se você está dentro de um grupo determinado, depende do líder, né? Às vezes é o pastor da igreja, precisa ser comunicado. Às vezes você quer fazer um tipo de trabalho que não é um trabalho que vai envolver só você, mas é um trabalho que vai envolver a igreja. Então você precisa comunicar isso ao seu pastor. Não vá fazendo de repente só porque está fazendo a obra de Deus. A gente precisa saber respeitar os nossos líderes. Deus, ele é fiel conosco enquanto permanecermos fiéis. A palavra do Senhor, ela nos sustenta, ela sustenta-nos em todos os momentos da nossa vida. Então, seja fiel, seja dedicado à obra do Senhor, se envolva nas coisas do Senhor mesmo, de coração, faça o melhor para Deus e você será recompensado. Amém? Vamos orar ao Senhor, que Deus abençoe sua vida. Te espero domingo que vem para mais uma escola dominical da classe dos jovens. Pai querido, em nome de Jesus, estamos, Pai, agradecendo ao Senhor pela nossa escola dominical desta manhã, pela presença do Senhor na nossa vida. Te agradecemos por cada pessoa que nos assistiu, por cada um que está, meu Deus, fielmente aqui nas nossas escolas dominicais. Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, que sobre nós estejam as tuas mãos. Faze-nos, ó Deus, entender a tua palavra e sermos obedientes à voz do Espírito Santo.
Santo, que não venhamos esquecer o quão grande e o quão maravilhoso o Senhor é para conosco, não importando as nossas fraquezas, porque se o Senhor nos medisse, nos olhasse pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, nós seríamos consumidos. Mas a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Quero pedir, invocar a bênção do Senhor sobre cada um desses irmãos e irmãs, desses jovens, de todos que nos assistem, sobre suas famílias, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, sobre aquele que precisa da cura, em nome de Jesus, receba a cura do Senhor agora. E se você precisa de alguma solução para o seu problema, em nome de Jesus, receba a solução para o seu problema, que Jesus entre em providência na sua vida. Meu Deus, que cada uma dessas pessoas, Pai, possa ser tocadas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Tchau.